Oi, pessoal! Hoje eu deixei uma caixinha perguntando se vocês tinham alguma pergunta sobre os implantes hormonais. E aí eu recebi algumas perguntas, eu queria respondê-las. É o seguinte, a primeira delas foi bem interessante, foi assim: fale-me tudo sobre os implantes hormonais. É um pouquinho difícil falar tudo sobre os implantes hormonais, né? Mas vamos falar alguma coisinha. Bem, os implantes hormonais, eles são pequenos comprimidinhos de hormônios bioidênticos, que significam que são iguais aos nossos, e eles são usados para repor os hormônios. A gente geralmente usa para pacientes que já estão acima de 30 anos e que estão precisando de alguma forma repor os hormônios. Eu vou lendo as perguntas que me deixaram lá na caixinha e vou respondendo, tá? A outra pergunta foi assim: quanto tempo duram os implantes? Os implantes, eles duram em torno de 6 a 8 meses. Cada pessoa tem um metabolismo e cada uma vai precisar repor em tempo diferente, mas é em torno de 6 a 8 meses. Aí uma outra perguntou assim: quanto custa a sua consulta online? A gente está fazendo consulta online, mas infelizmente a gente não pode divulgar preços, né? Nós somos proibidos de divulgar nas redes sociais. Dá uma ligadinha lá na clínica que as meninas vão falar para vocês. Outra coisa, aí uma pessoa disse assim: nunca ouvi falar dos implantes hormonais, como funciona? É aquilo que eu comecei a falar, né? A gente usa para repor os hormônios e são bem pequenininhos, eles são absorvíveis, a gente coloca lá debaixo da pele, eles têm a duração de 6 a 8 meses. Cada pessoa sabe, a gente vai fazer exames para saber o que cada pessoa precisa usar. E aí a gente vai e repõe. Outra perguntou: qual a idade indicada? Bem, geralmente até os 30 anos, 35 anos, nossos hormônios estão ali, bem direitinho. A partir de 35 anos, nossos hormônios começam a cair. E aí começam as alterações, né? Alteração do sono, irritabilidade, muita TPM, sangramento menstrual aumentado, tudo isso aí são alterações hormonais. E aí, a partir daí, a gente vai ver, né? A partir de 30, 35 anos, a gente já pode começar a repor esses hormônios, depende da necessidade de cada pessoa. Outra coisa, eles perguntaram assim: eles são manipulados? Esses hormônios a gente compra da indústria e cada pellet, né, cada comprimidinho é um hormônio diferente, tá? Não vem tudo num só, não. Então a gente vai colocar lá debaixo da pele os que a paciente precisa. Já algumas vezes elas precisam de 3, 4, 5, até mais, dependendo dos hormônios. A outra pergunta foi assim: há a mesma versão para pílulas? Não. As pílulas, elas são hormônios sintéticos e não são iguais aos nossos, não são hormônios bioidênticos. Então, infelizmente, não tem comprimidinho lá para tomar de hormônio bioidêntico. Tem sim, só a progesterona, tá? A progesterona tem sim. A outra pessoa perguntou assim: posso iniciar o processo sem fazer exames? Não pode, né? Para a gente começar a fazer esses implantes, nós temos que pedir vários exames antes. A gente pede um check-up, né? Tem os exames laboratoriais e tem os exames de imagem, tá? A gente pede preventivo, ultrassom. Se a mulher tem mais de 40 anos, a gente pede mamografia, pede densitometria óssea para ver como é que estão os ossos. Bastante exames que a gente pede. Então, a gente não pode indicar implantes sem antes fazer os exames e ver se a paciente pode realmente usar. E sem fazer uma anamnese, né? Por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama, é mais complicado a gente passar hormônios para ela, né? Tem jeito de a gente fazer reposição com fitoestrógenos, né? E não hormônios mesmo. Fitoestrógenos são hormônios de planta, tá bom? Uma outra pessoa falou assim: meu médico não quis conversar comigo sobre o assunto. Todos os ginecologistas podem sugerir os implantes hormonais? Talvez o seu médico tenha ficado um pouco inseguro, porque talvez ele não tenha o conhecimento profundo sobre o assunto e, né, não quis se aprofundar. Talvez seja esse o receio dele, tá bom? Quais são as indicações? Indicações
tem bastante indicações. Então, assim, a primeira que a gente mais usa é realmente reposição hormonal no climatério e na menopausa. A partir lá de 35, 40 anos a gente já pode começar a usar, tá? Tem um hormônio que ele está sendo muito divulgado e que a gente não gosta muito do apelido dele, que é chip da beleza. O chip da beleza, na realidade, não é para deixar ninguém bonito, tá? O chip da beleza, ele foi desenvolvido para tratar mioma, endometriose e adenomiose. E um dos efeitos colaterais dele, que são bem interessantes, que são de redução da gordura corporal. Então, as mulheres ficam mais definidas, dá uma secada, consegue ver um resultado melhor na academia e por causa disso recebeu esse apelido aí de chip da beleza, tá bom? Então, ela tem essa função aí. Outra pergunta. É a gestrinona, né? Que é esse caso aí. Aí tá perguntando quanto custa o implante de gestrinona. Foi aquilo que eu falei para vocês. Infelizmente, a gente não pode divulgar valores em redes sociais que nós somos proibidos pelo Conselho de Medicina. Uma outra pessoa perguntou: qual implante é mais seguro para quem teve câncer de tireoide? Olha, o câncer de tireoide não é um câncer hormônio dependente. Então, não teria contraindicação a princípio de fazer implantes hormonais. O que teria que fazer, no caso, seria ver o que é que a paciente precisa, tá bom? Ela precisa de testosterona, ela precisa de progesterona, ela precisa de estradiol, o que ela precisa? Hidrocortisona, né? Tem pacientes que o estresse é tão grande que acaba todo o cortisol do corpo, aí a gente coloca a hidrocortisona para melhorar, tá? Outra pergunta foi assim: tem muita diferença no resultado entre usar o implante ou fazer a reposição transdérmica? Tem pacientes que se dão muito bem com a reposição transdérmica, mas a pessoa tem que ser bem fazer as coisas tudo direitinho. Por quê? Porque a gente geralmente usa um cremezinho na parte da manhã e um creme à noite. E ele tem que ser usado todos os dias. Então, se você ficar um dia sem usar, aquele pico, né? Porque você usou no dia, ele faz o pico de efeito. E se você passar 2 dias sem usar, um dia sem usar, ele vai cair e não vai conseguir atingir aquele nível ideal ali para poder fazer os efeitos, né? Então, se a pessoa realmente fizer o tratamento bem direitinho, não esquecer nenhum dia, tratar bem todos os dias, o efeito consegue ser legal, tá bom? Agora, tem pessoas assim que nem eu, que é corrido demais, que não dá muito tempo para muita coisa. É melhor colocar o implante, porque ele tá lá debaixo da pele e ele vai sendo liberado, você querendo ou não, ele vai sendo liberado todos os dias. E uma coisa, né, que nessa correria, às vezes a gente se esquece mesmo, né? Viaja, esquece de levar o hormônio, vai pra praia, como que você vai usar hormônio na praia? É um pouquinho difícil, né? Você tem que usar um de manhã ou de tarde, você vai sair, vai para banho, vai para os balneários, como é que você vai usar, né? Aí pode não ficar bem, não conseguir atingir o efeito que necessita. Vocês têm alguma perguntinha para me fazer? As perguntas aqui eram essas aqui, ó. Eram 13 perguntas. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Se quiserem, pode perguntar. Olha, a Marine perguntou: boa noite, quanto tempo sabemos que estamos entrando na menopausa? Porque eu tenho 51 anos e já não menstruo há 9 meses. Posso considerar menopausa? Olha, a menopausa é considerada que você está na menopausa quando tem 1 ano que você parou de menstruar, tá? Pela sua idade, muito provavelmente você já está bem pertinho aí de parar. Quando fizer 1 ano que você parou de menstruar, aí você já considera que está na menopausa, tá certo? Querem fazer mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que passou lá no início e eu não vi. Só um momentinho, vamos ver aqui. Ah, Fran, gostou do meu colar? Obrigada. Como tratar mioma no endométrio? Bem, mioma é uma doença inflamatória, né? Ela é causada pela inflamação do nosso corpo, inflamação sistêmica.
É totalmente diferente uma inflamação crônica de uma inflamação aguda, né? O mioma, inflamação aguda, eu brinco assim que é bem fácil. Por exemplo, inflamação aguda. Você está com a garganta inflamada, isso é inflamação aguda. Você vai tomar um antibiótico, vai tratar, você vai ficar bem, né? E a inflamação crônica, são todas as coisas erradas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Por exemplo, a pessoa está acima do peso, a pessoa come muito carboidrato, não faz atividade física, ela fuma, ela bebe, ela não dorme, ela é muito estressada. Tudo isso inflama e isso vai causando alterações no nosso corpo, que pode acarretar em miomas, pode acarretar em pressão alta, em diabetes, pode câncer, né? E a gente trata mioma, eu não trato mioma com anticoncepcional, que o anticoncepcional ele bloqueia os hormônios, mas ele não trata. Uma das formas da gente tratar o mioma é desinflamando a paciente, né? Tem várias técnicas, como eu falei. É alimentação, tem alguns medicamentos fitoterápicos que tem uma ação bem interessante no mioma. A progesterona também, que é um hormônio que também tem um efeito bem interessante no mioma. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Cícero, oi Cícero, obrigada meu amor, obrigada. Todo o meu respeito a essa profissional, acima de tudo, um ser humano incrível. Muito obrigada. Um beijo. Saudade de você. A Rosana fala, doutora, boa noite. Fale sobre o mioma intramural. Pois é, nós temos 3 tipos de mioma, né? Tem o mioma subseroso, que ele está na parede de fora do útero. O intramural, que está na parede do útero. E o intramural submucoso. E o mucoso está dentro do endométrio. Então geralmente esse tipo de mioma ele sangra mais, às vezes ele é bem pequenininho, mas quando a mulher menstrua sangra muito e tem que tratar, né? O mioma é aquilo que eu acabei de falar, é uma inflamação crônica que tem tratamento. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Sim, acabei de responder. Tem mais uma aqui. Como tratar o mioma, porque o meu fluxo tá vindo muito e com muitas dores. É aquilo, né? Tem que desinflamar. Minhas pacientes todas, eu passo orientações de alimentação para alimentar, para comer direito, diminuir os carboidratos, diminuir açúcar. Açúcar é muito inflamatório, faz muito mal pra gente. E nós temos umas fórmulas bem interessantes de fitoterápicos que tem uma ação muito, muito interessante nos miomas, tá? Ele diminui os dias de sangramento, o volume do sangramento e as cólicas. É top. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, mexi aqui, não sei nem voltar mais. Outra. Boa noite. Quais são os tipos de variações de implantes hormonais com a finalidade de evitar a gravidez? Gente, esses implantes que eu faço, eles não têm a finalidade de evitar gestação, tá? Eles são para reposição hormonal. Os implantes que evitam gestação, eles são hormônios sintéticos e eu não trabalho com hormônios sintéticos. Por quê? Minto. A gestrinona é um hormônio sintético, mas ela tem uma ação bem específica, tá bom? E por isso eu trabalho com ela, por causa do tratamento, que a gente pode usar ela para tratamento de miomas, de adenomiose e de endometriose. Mas para finalidade de evitar a gestação, eu não trabalho, porque o que eu não uso em mim, eu não gosto de usar nas minhas pacientes, tá? E hormônios sintéticos, eles fazem muito mal para a mulher. Por isso que eu não uso. Então, para evitar gestação, para evitar gravidez, eu geralmente oriento as pacientes para colocarem um DIU, de preferência DIU de cobre com prata. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem um mioma, mas gostaria de saber se na menopausa ele murcha. Murcha sim. O que acontece? Você para de ter, os seus níveis hormonais caem muito, né? Vão muito para baixo. E aí os miomas geralmente eles aumentam com os hormônios, né? E aí, como você vai ter baixa hormonal, eles vão diminuir sim, com certeza. Como regular o fluxo intenso? Sim. A coisa mais fácil que tem, que todas as pessoas queriam, eu falo, né? É muito fácil você passar anticoncepcional para paciente,
para tentar diminuir o fluxo sanguíneo, o fluxo menstrual dela. Mas não é a melhor coisa, tá? Porque isso seria como varrer a sujeira para baixo do tapete e não realmente resolver o problema da paciente. Obrigada, Nanda. Beijo. O que você acha do Implanon? Pois é, o Implanon é um implante de hormônio sintético que é usado para evitar a gestação, né? Como contraceptivo. E foi o que eu falei, eu não gosto porque é hormônio sintético, eu não gosto. Hormônio feminino dá câncer, pois eu tenho uma doença na família. Muito boa a sua pergunta. É o seguinte, tem todo um mito de que o hormônio dá câncer, né? Mas o hormônio que dá câncer é o hormônio sintético, é o hormônio igualzinho lá, o hormônio que são usados nos anticoncepcionais, tá bom? Isso aconteceu, esse mito aconteceu há alguns anos, quando fizeram um estudo e começaram a suplementar, fazer a reposição hormonal em todas as mulheres, de todas as idades, não obedecendo a quantos anos ela tinha entrado na menopausa, os exames, o histórico dela, fizeram essa reposição hormonal sem pedir os exames. Desculpa. E aí, o que eles descobriram? Sim, e esse hormônio não era um hormônio sintético, não era um hormônio bioidêntico como o nosso, era um hormônio sintético que foi extraído de urina de éguas prenhas. Aí você imagina, eles pegaram mulheres de 40 anos e pegaram mulheres de 70 anos, mulheres que tinham acabado de entrar na menopausa, mulheres que já tinham 30 anos na menopausa e deram esse hormônio para todo mundo. E o que aconteceu? Um índice altíssimo de câncer, principalmente câncer de mama. Então, esse que foi o problema. Agora, os nossos hormônios, os hormônios iguais aos nossos, hormônios bioidênticos, eles não dão câncer. Muito pelo contrário, eles protegem contra o câncer, né? Quando vocês podem observar, mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, são mulheres mais velhas e são mulheres que têm pouco hormônio, né? Mulheres novas que têm muito hormônio geralmente não têm câncer de mama, né? Então, tirem isso da cabeça de vocês. Hormônios que dão câncer são hormônios sintéticos, são aqueles comprados em farmácia, aquele comprimidinho, tá bom? Nós não usamos isso. Vamos ver mais alguma outra perguntinha. Se tem mais alguma coisa. A Marine perguntou de novo. Na minha família tem casos de câncer. Preciso fazer a mamografia de quanto em quanto tempo para me prevenir? Olha, a mamografia, ela não consegue prevenir câncer. A mamografia, ela serve para diagnóstico precoce, tá bom? Então, assim, não é fazendo mamografia que você não vai ter câncer. A mamografia, ele possibilita você diagnosticar precocemente, ele bem pequenininho, e fazer o tratamento. A melhor forma da gente prevenir o câncer é a gente ter bons hábitos de vida, é alimentar corretamente, fazer atividade física. Eu sei que às vezes é chato fazer atividade física, né? Às vezes a gente não tem muita paciência, mas é super importante a gente manter o nosso peso adequado, alimentar corretamente, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, tá certo? E isso é uma boa forma da gente prevenir câncer, todos os tipos de câncer. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. A Gláucia, oi Gláucia. Depois da laqueadura, meu fluxo aumentou muito, é normal? Olha, não tem uma relação direta não, tá? É importante investigar. Veja, faça um ultrassom, veja se por acaso não tem algum mioma, não tem adenomiose, né? Até mesmo cistos, né? Nos ovários, podem fazer esse fluxo aumentar muito, tá bom? Beijo, Gláucia, saudade de você, faz tempo que eu não lhe vejo. Beijo. A Ana fala, tenho endometriose, tomo há 15 anos o Dienogeste e completei 50 anos. O que posso fazer para saber se estou na menopausa? Ana, tem alguns exames que a gente pode fazer, tá? FSH e LH. Eles mostram pra gente se a gente ainda estamos produzindo
se os ovários, né, ainda estão funcionantes ou se a gente realmente já entrou na menopausa. Converse lá com seu médico. A Hidronorgesto também não é muito boa coisa não, eu não gosto particularmente, eu não uso nas minhas pacientes. A Elisandra fala: há algum tempo uso anticoncepcional injetável e estou tendo muitos efeitos indesejáveis, como TPM intensa. O DIU seria o ideal? Já passei dos 40 anos. Elisandra, aquilo que eu falei pra você, eu gosto muito do DIU não hormonal, tá? Eu sempre indico cobre com prata porque algumas pacientes relatam o aumento do sangramento com o cobre, né? E o cobre com prata, ele não tem esse efeito colateral. É interessante, eu acho interessante você pensar nisso, tá? E tem que saber o porquê dessa TPM intensa. Muito provavelmente se você tá inflamada, né? Tem que te desinflamar, tem que passar umas orientações bem interessantes para você de alimentação. A nutricionista ajuda muito, viu? Eu mando minhas pacientes todas para nutricionistas porque a gente precisa muito do apoio delas. Converse lá direitinho com o teu médico para ver sobre isso. Pedir uns exames, ver como é que estão as coisas, tá? Tem umas fórmulas lá na medicina, medicina integrativa, que é o que eu faço, tem umas fórmulas para TPM maravilhosas, tá? Hidroxitriptofano, magnésio, é maravilhoso. E ninguém merece ter TPM, né, Alessandra? Ruim demais. A Elaine, boa noite, fale mais sobre os hormônios bioidênticos. Estamos falando aqui, né? Já falei bastante coisa. Elaine, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu tenho muitos posts sobre hormônios bioidênticos, porque realmente é uma coisa muito boa, faz muito bem para a mulher. Devolve a qualidade de vida para as mulheres, né? Autoestima, beleza, é fantástico. Alucineide, quais exames fazer para saber se os hormônios estão regulares? Olha, tem os exames, a gente pede, porque quando fala de hormônios, a gente tem a tendência a pensar só que são os hormônios sexuais, né? Bem, dos hormônios sexuais, a gente pede o estradiol, estrona, pedimos progesterona, testosterona total e livre. E aí tem hormônios da tireoide, que a gente pede de TSH, T4 livre, T3 livre. E a gente não pode esquecer do cortisol, tá? Eu peço cortisol na saliva, que é a melhor forma da gente ver. Medir aí como é que tá o nosso estresse. É importante, né? A vida da gente tá muito, muito estressante. A Andressa fala: o DIU de prata e cobre tem algum efeito colateral? Pode aumentar o fluxo menstrual? Geralmente, Andressa, o cobre com prata ele não tem esse efeito colateral, tá? O que geralmente aumenta é o de cobre puro. Com 15 anos, a Erinalda, com 15 anos de idade já pode colocar DIU de cobre? Olha, se a pessoa já teve relação sexual, pode colocar o DIU de cobre sim. Mas eu particularmente prefiro o de cobre com prata por causa do sangramento, tá? Se bem que o de prata com cobre não tem no SUS, tá? No SUS tem só o de cobre. Poderia sim. Eu particularmente prefiro do que passar anticoncepcional para adolescente. Tem muitos efeitos colaterais, né? O anticoncepcional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. A Elaine colocou: tomei hormônio sintético por 2 anos, desenvolvi 2 nódulos benignos e retirei. Eles podem voltar? Não tomo hormônio sintético porque fiquei com medo. Tá vendo, Elaine? Esse aí é uma das coisas que acontece quando a gente toma hormônio, né? O anticoncepcional, os hormônios sintéticos. É isso, começar a aparecer nódulos, né? Os miomas também, tem mioma que ele é responsivo aos hormônios, pode aumentar, inclusive, esses nódulos, tá? Um dos motivos que eu não gosto. Mais alguma coisa? A Luísa Zenade, obrigada, meu amor. Beijo pra você. Fez um elogio. A Tânia me enviou uma solução. Tânia, você quer entrar aqui? Quer me perguntar alguma coisa? Eu vou te chamar, tá bom? Gente, eu não sei muito mexer nesse negócio, mas vamos tentar aqui.
Acho que não deu muito certo, não, Tânia. Oi, Tânia. Tânia, você pediu para participar? Ih, eu acho que a Tânia não. Acho que a Tânia foi sem querer aqui. Vamos continuar aqui. E agora eu não sei tirar a Tânia, gente. A Graça, a Graça perguntou assim: Tânia, eu acho que você está aí ao vivo e você não percebeu. A Graça colocou. Ela colocou que ela está passando por uma fase muito difícil no climatério. Realmente, gente, é um sofrimento danado, viu? O climatério é muito complicado para a mulher, né? São calores, essas alterações hormonais atrapalham o sono. É muito ruim, tá? Mas tudo isso tem tratamento, viu, Graça? A gente não precisa sofrer, não. Qual a base? Ó, Letícia perguntando sobre o preço do DIU de cobre com prata. Letícia, eu não coloco DIU, eu não implanto DIU, tá? Eu acredito que esteja em média uns R$ 2.000. Alucinei. Quanto custa uma consulta sua? Teria algum desconto? Alucinei. A minha consulta, ela vale cada centavo que você paga. Eu te prometo que você não vai se arrepender de ir comigo, tá bom? E a gente não pode falar preços, não pode falar valores em redes sociais, tá bom? Nós somos proibidos pelo Conselho de Medicina. Hormônio de tireoide tem alguma coisa a ver com hormônio sintético? Não, hormônios da tireoide são outra coisa, tá bom? A gente repõe os hormônios da tireoide. Geralmente eu reponho o T3 e o T4, tá? E os que a gente compra em farmácias são só T4. A gente manda manipular. A Lilian, doutora, você é maravilhosa. Obrigada. O DIU de cobre com ouro é bom, no Japão tem essa opção. Eu não conheço, Lilian. Bom saber, bom saber. Vou procurar saber, eu não conheço. Meninas, é isso que eu queria falar para vocês. Tem mais alguma pergunta para me fazer? Eu estou aqui à disposição. Posso ficar mais um pouquinho. A Deusli perguntou, Deusli, 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 parece. Boa noite. Existe uma idade específica para a mulher entrar na menopausa? Olha, a idade da mulher entrar na menopausa no Brasil está em torno de 50 anos, tá bom? Até quando ela para realmente de menstruar, né? Um ano que ela ficou sem menstruar, diz que ela está na menopausa. Antes disso, ela está no climatério, que começa aquelas alterações hormonais, né? Menstrua um mês, fica 2, 3 sem menstruar. A Elisandra disse que não tem médico aqui, que vai marcar uma avaliação comigo. Venha, será muito bem-vinda, será um prazer te atender. Marine, eu que agradeço por você ter participado. Eu espero que tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Responder as suas perguntas, tá bom? Virgínia, minha amiga querida, eu acho que tem uns 30 anos que eu não te vejo. Beijo. É normal. A Aurilene pergunta: boa noite, é normal não ter nenhum tipo de corrimento, ser completamente seca? Olha, essa secura, ela é bem característica da menopausa, tá? É característica da falta dos hormônios. Por quê? Porque a mulher, todo mês, quando ela está no período fértil, ela vai ter mais lubrificação, tá? Então, geralmente, quando ela é totalmente seca, até tem falta de hormônios aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Ô, Esmeralda, obrigada. A Esmeralda me elogiando, ó, dizendo que vale, vale a pena. Você paga a consulta, porque eu sou ótima. Obrigada, Esmeralda.
O Cineide diz que usa o T4 de 150. A Graça, né, me diz aqui, emagreci muito, choro muito, fogachos, ansiedade, mas tá de pé. Me alimentando bem, malhando, já fiz vários exames e amanhã levarei para a médica. Vou entrar no consultório pedindo hormônio. Graça, por favor, chega lá com a tua médica e fala assim, me passe hormônio bioidêntico, tá bom? Que você vai ficar muito melhor, tá? Com os hormônios bioidênticos. Aqueles comprados lá na farmácia, aquele que já vem na caixinha assim, pronto, esses são hormônios sintéticos e eles têm muito efeito colateral. Inclusive, aumenta o risco de você ter câncer de mama, ok? Então, peça o bioidêntico. Gente, eu acho que eu já respondi a todos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A Paloma pergunta se tem alguma marca específica do DIU de cobre com prata. Não tem. A Graça perguntando se o T3, esse T3 de 3,56 é o T3 livre, Graça? Se for o T3 livre, tá legal. Tá bom esse valor. Rosiane tá com saudade de fazer uma consulta comigo. Venha, Luziane. Venha. O climatério se estende... A Eliane pergunta, o climatério se estende até que idade? Começa aos 50 anos ou tem uma idade limite para terminar? Olha, isso aí... Não, o climatério, O climatério, tem mulheres que com 40 anos já começa a ter essa queda hormonal e já começa a ter esses sintomas ruins, entendeu? E aí, a menopausa, mais ou menos aos 50 anos, e tem mulheres que ainda sentem ainda por um bom período, tá? Mas sabe aquela história, gente? A gente não precisa ficar sofrendo com falta de hormônios, né? Dá pra gente repor, a gente tem que ter qualidade de vida, tá bom? Eu falo assim, ó, imagina que a gente entra na menopausa aos 50 anos, que é a idade média da mulher brasileira entrar na menopausa. A nossa estimativa de vida está para mais de 80 anos. Então, a gente não pode passar 30 anos sem hormônio. O hormônio, ele é muito importante para hormônio bioidêntico, sempre, tá? O hormônio bioidêntico, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando vocês podem observar mulheres jovens, assim, antes de entrar na menopausa, até 50 anos, as mulheres quase não têm infarto. Depois dos 50 anos, as mulheres, depois que entram na menopausa, aos 60 anos, mulher e homem, elas infartam a mesma quantidade. E por quê? Porque os hormônios, eles protegem a gente, né? Os hormônios protegem o nosso coração, os hormônios protegem nossos ossos, os hormônios protegem nosso cérebro. Depois que a gente para de menstruar, aumenta muito, e você não repousa hormônios, aumenta muito o risco de você ter demência, de você ter Alzheimer. Tá certo? Osteoporose, começa a ter problemas, já falei, né? Problemas cardíacos, ansiedade, depressão, tudo isso por falta de hormônio. E eu acho que a gente não merece tanto sofrimento, né? Se dá pra gente viver bem, se dá pra gente repor os nossos hormônios, né? Testosterona de 1,6 total tá muito baixa. 1,6 tá muito baixa, né? A gente quer que a nossa testosterona esteja lá perto de 40, 50, 60, viu, Magali? Falta de libido. Falta de libido é por causa da menopausa? Tem tratamento? Quais procedimentos? Sim, falta de libido geralmente é baixa hormonal, né? Da menopausa. Uma das queixas são essas, né? E a gente pede todos os exames de laboratório, ver o que você precisa, quais são, o que precisa ser reposto, e a gente faz isso aí, tá joia? Fantástico, os resultados são maravilhosos. Os maridos vão lá agradecer que a gente conserta, as esposas, é muito bom. Obrigada, Antônio. Podemos comprar, a Lucineide pergunta, podemos comprar esses hormônios bioidênticos sem receita? Não, Lucineide. Esses hormônios, eles são com receita e é assim, é totalmente diferente do que a gente compra lá na farmácia, né?
porque lá na farmácia é uma dosagem só para todo mundo, né? E o hormônio bioidêntico, quando a gente usa lá na a medicina integrativa, ela fala muito isso, que as pessoas elas são diferentes e por isso elas precisam de tratamentos diferentes, dosagens de remédios diferentes. Então, é o que a gente chama de medicina personalizada, tá bom? Então, não dá para comprar, chegar lá e comprar, não. Precisa de receitinha, né? Porque o teu médico ele vai te avaliar e ele vai ver a quantidade desses hormônios que você precisa, ok? Graça, não, ninguém merece sofrer. Converse com seu médico, você vai ficar muito bem, tenho certeza disso, tá bom? A Cláudia pergunta, doutora, a progesterona na pós-menopausa pode ser usada o mês todo ou apenas alguns dias do mês? Ela pode ser usada o mês todo, tá? A progesterona é o melhor hormônio que nós temos. A progesterona, eu falo muito isso, o mundo pode estar caindo, que a pessoa quando tem a progesterona boa, ela consegue resolver tudo. Então, a progesterona, ela preserva os nossos ossos, né? Diminui a incidência de osteoporose, ela faz a gente dormir bem, acordar bem, descansada, né? Ela é maravilhosa. E ela pode ser usada assim. Tem dois esquemas terapêuticos. Você pode usar só 15 dias do mês, ou você pode usar o mês todo, tá? Cada escola faz de um jeito, cada médico tem faz isso, faz de uma forma diferente. A Cláudia pergunta. Sumiu aqui. Ah, não, a Ana. A Ana pergunta, tomar... Ah, eu acho que é maca peruana, né? Maca peruana em cápsulas é benéfica. É a maca peruana, ela melhora um pouquinho a testosterona, tá? Pode ser interessante, sim. Não sozinha, né? Tem coisas melhores, né? Amora. Tomar amora com isoflavona em cápsula resolve os fogares. Amora é bem interessante, viu? Amora é bem interessante para os fogachos. É uma forma boa da gente resolver. Parei de tomar messigina desde julho, ainda não veio a menstruação, usei durante 15 anos. Estou na menopausa já. Tem que ver, né, Cláudia? Tem que dosar seus hormônios para ver se você, como é que tá lá. Pede a sua médica para dosar FSH, LH, né? E aquela história, né? Depois de 15 anos usando o anticoncepcional, vai demorar um pouquinho, né? Para esses ovários voltarem a funcionar, porque foi tudo bloqueado, né? Por nada, meu amor, por nada. É um prazer respondê-las. Meninas, tudo bem aí então? Mais alguma perguntinha? Posso desligar aqui? A Roseli pergunta, né? É melhor o chá de amora ou a cápsula? A questão do chá, Roseli, é que a gente nunca sabe certinho a quantidade que você está usando, né? E na cápsula, não. Na cápsula você pede, lá na farmácia eles vão colocar na quantidade certinha. Meu marido operou de varicocele, o médico pediu agora novos exames. Ele pode ter 2 vezes? Eu não vou saber te responder, Ana. Não vou saber te responder. A Graça perguntou: estou suplementando vitamina D3, ômega 3, óleo de prímula, vitamina C e colágeno, me blindando. Muito bem, tá ótimo, tá bom, muito bom. Bom começo, viu, Graça? Continue assim. Mais alguma pergunta, meninas? Mais alguma coisinha aí sobre os implantes hormonais bioidênticos? Sobre alguma menopausa, alguma coisa assim? Não? Então tá bom. Então já vou despedindo de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Foi surpresa, né? Quando eu vi esse monte de perguntas, eu falei, eu acho que eu vou responder isso logo ao vivo para ver se eu consigo pegar mais gente. Obrigada, beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Beijo. Ó, a Roseli deu outra pergunta. Tem a displasia mamária, posso fazer reposição? Ó, a displasia mamária é uma é uma é um excesso de estrogênio no teu corpo, tá bom? É uma predominância estrogênica.
Então, uma das formas que a gente pode tratar seria usando a progesterona bioidêntica, teria um resultado bem interessante. Fala de pólipo, a Amparo fala, a doutora fala de pólipo. Olha, os pólipos uterinos, a gente tem que te retirar e tem que fazer biópsia sempre, tá? Quem usa sol morena pode saber se está na menopausa. Eu não entendi a sua pergunta. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, Elma. Eu não entendi, desculpa. Quer fazer de novo? A Magda pergunta: boa noite, quem tem mioma pode usar creme vaginal com hormônio? Depende do hormônio, Magda. A progesterona ela é antiestrogênica e geralmente os miomas eles estão relacionados ao excesso de estrogênio, tá bom? Então tem que ser bem avaliado, tá? Qual o creme aí que você está usando. Meninas, é isso. Beijo, fiquem com Deus.